tratar os sintomas comportamentais das demências? Alguns princípios gerais são importantes de serem lembrados, né? Sempre avalie delírio, sobretudo em alterações de início agudo, né? Vocês sabem disso muito bem, sobretudo aqueles que fazem interconsulta psiquiátrica em hospitais gerais, né? Avaliem delírio, lembrando que quadros de infecção, por exemplo, em idosos, incluindo idosos com demência, muitas vezes não dão sinais de infecção. Dor, que é algo que muitas vezes os pacientes não conseguem manifestar. Então, observem o comportamento do paciente, expressões faciais, expressões corporais que podem sugerir dor. Eventualmente, faça uma prova terapêutica com analgésico. Drogas, né, medicações que podem trazer piora de confusão mental e piora comportamental. E, obviamente, causas clínicas e ambientais, né? Não há até o momento, pelo menos no Brasil, nenhuma droga especificamente aprovada para tratamento de sintomas comportamentais em demência. O tratamento farmacológico, então, ele acaba sendo dirigido a sintomas e utilizando as melhores evidências disponíveis, mas, obviamente, numa prescrição off-label. Os antipsicóticos atípicos, como vocês sabem, eles são muito prescritos em todo o mundo para tratamento de alterações comportamentais, e não só sintomas psicóticos, mesmo agitação e agressividade, mas os ensaios clínicos controlados mostram resultados insatisfatórios ou problemas de segurança sério com essas medicações. Se a opção for pelo uso, utilize aquele com perfil mais adequado para o seu paciente, nas menores doses possíveis e, idealmente, no menor tempo possível. E nunca nos esqueçamos de associar medidas não farmacológicas com medidas farmacológicas. Em relação a algumas medicações, os inibidores da colinesterase, eles são drogas aprovadas para o tratamento da demência leve a moderada e também com evidência em estágios graves da doença de Alzheimer. Então, essas medicações, elas foram aprovadas fundamentalmente com base na observação de efeitos positivos sobre cognição e funcionalidade, mas a gente sabe que elas também têm efeitos sobre o comportamento. Por exemplo, aqui eu trouxe esse exemplo desse ensaio clínico controlado com donepezila, mas há estudos com galantamina, com rivastigmina, mostrando efeitos semelhantes, portanto, é um efeito de classe, não de droga, mostrando que a droga ela é superior ao placebo para o tratamento de sintomas comportamentais. E aqui olhados de forma ampla, né? É a pontuação total naquele inventário neuropsiquiátrico. Não há ou há muito poucos estudos, apenas algumas análises posteriores, de estudos que tentam dissecar domínios ou clusters de sintomas que seriam mais responsivos à terapia colinérgica. Na prática clínica, a gente vê que sintomas psicóticos melhoram, talvez de forma mais significativa. Há estudos também na demência com corpos de Levy, e aqui eu trouxe um estudo com a rivastigmina, que inclusive tem essa indicação terapêutica aprovada em bula, de ser indicada para esta causa de demência, e o que se observa muitas vezes é que o efeito terapêutico também sobre o comportamento com inibidores da colinesterase na demência com corpos de Levy, ela é até maior do que na doença de Alzheimer. Isso se justifica porque o déficit colinérgico nessa forma de demência é maior, mais extenso do que observado nas pessoas com doença de Alzheimer. A memantina, que é uma droga que tem um mecanismo de ação distinto, ela é um antagonista dos receptores NMDA do glutamato, foi menos estudada para o comportamento, ela é aprovada para tratamento da demência moderada a avançada ou grave da doença de Alzheimer, e há alguns estudos, numa análise posterior, pós-hoc, que observaram efeitos positivos sobre o comportamento. Nesse estudo, com base em um dos ensaios clínicos pivotais que aprovaram a medicação, mostraram que os pacientes tratados com memantina, que tinham demência moderada grave da doença de Alzheimer, melhoraram significativamente a agitação e agressividade. Interessante que a combinação da memantina com os inibidores da colinesterase tem um efeito superior em relação a sintomas comportamentais
ao uso isolado de cada uma dessas medicações. Então, em pessoas com demência da doença de Alzheimer, moderada ou grave, o uso das duas medicações em combinação, sob o ponto de vista de um efeito melhor para o comportamento, está bem indicado. Isso também vale, obviamente, para os outros domínios clínicos da demência.